Bom, muito obrigado à Escola da Magistratura, na pessoa do professor Rodrigo, pelo convite. É um prazer poder colaborar. O professor Sandro disse, eu sou professor do Núcleo de Cascavel desde o início. Já tive o privilégio também de ser o diretor durante algum tempo. Tivemos lá o professor Rui colaborando com a gente, como ele disse. E estou prestes a completar aí no próximo ano 23 anos de magistratura, e durante esse tempo atuei aproximadamente uns 13 anos como juiz de vara civil. E há 4,5 estou no juizado especial, no primeiro juizado de Cascavel, que também não deixa de ser vara civil, contudo com uma menor complexidade. Quando eu e o professor Rodrigo nos falamos sobre a palestra de hoje, e no começo foi indefinido o tema, e depois então ele me passou, olha, Rosaldo, você vai falar sobre saneamento e produção de provas. Eu falei, puxa vida, logo agora que eu estou no juizado especial e eu estou bem mais relax aí com essa questão de ter que sanear o processo e de ter que ter uma preocupação prévia a respeito das provas que serão produzidas no processo. Como os senhores e as senhoras sabem, a intervenção do juiz no processo civil dos juizados, ela é pautada, inclusive pelo legislador, ou principalmente pelo legislador, por um critério de intervenção mínima indispensável. Ou seja, o procedimento, que é único, tem a maneira de ser instaurado e caminhar com quase nenhuma necessidade de o juiz estar tutelando cada passo e cuidando disso. E, na verdade, na maior parte das vezes, funciona bem. O que não quer dizer, evidentemente, que o juiz não deva estar atento ao bom andamento, à organização dos processos que tem sob sua responsabilidade. Pelo contrário. O que tem sido exigido do juiz cada vez mais, principalmente por conta do aumento da demanda, é que ele tenha uma capacidade de gestão desses processos, e essa capacidade não fique restrita à pessoa do magistrado, mas seja algo partilhado com toda a equipe. Então, nas varas que eu tenho atuado, principalmente da metade da minha carreira para cá, e percebendo essa necessidade, eu tenho procurado fazer da minha equipe de trabalho, desde o oficial de justiça até a minha assessoria, pessoas que se preocupam em ler o processo. Ou seja, a tarefa de leitura do processo não pode estar restrita ao magistrado, senão ele não vai dar conta do volume e tampouco da atividade de saneamento e de indicação de provas necessárias ou úteis ao julgamento da lide. Ele precisa muito dessa cooperação e, evidentemente, é uma cooperação. Não se trata de uma delegação a qual não sofre qualquer espécie de acompanhamento ou fiscalização por parte do magistrado. Tá? Então, quando eu cheguei no Juizado Especial de Cascavel, em abril de 2009, essa minha filosofia de trabalho, no começo, causou uma certa apreensão dos funcionários, porque ainda era muito aquele sistema antigo. Eu faço a juntada, coloco um carimbo ou um adesivo atrás, dizendo que é conclusão para o juiz, coloco isso num carrinho, na época que os processos eram físicos, ou então assinalo a opção dentro do Projude e mando para o juiz. E o juiz vai se virar, e a partir daí ele que vai me dizer o que eu preciso ou não fazer. Tá? Então eu transformei os meus auxiliares em gestores do processo, inclusive comprometidos ou com o dever de redação de alguns atos decisórios mais simples, e isso facilitou bastante. Então toda a atividade de saneamento do processo não fica dependendo de um trabalho braçal do juiz
né? Mas é feita a partir ali dos juizados de uma pré-análise, como agora nós costumamos chamar, principalmente no processo eletrônico. Então eu vou falar alguma coisa a respeito do saneamento do processo e da produção de provas com base no projeto do novo Código de Processo Civil que temos em mãos e que possivelmente pode vir a se tornar o nosso novo CPC. O legislador trata do saneamento e organização processual, né? E eu entendo que organização não é algo que esteja sobrando aí, porque organização diz respeito à gestão do processo. E o juiz, não adianta ter um processo modelo, sabe aquela ação da tua preferência, aquela causa que você gosta de estudar, e até mesmo você como juiz fica intrigado de saber no que ela vai dar, né? E às vezes fica até contando os dias para ela estar concluso de novo na sua mesa, né? Ou no seu computador, não sei se tem algum juiz aqui que já passou por isso, mas comigo acontece algumas vezes, né? Não adianta você cuidar só daquela causa, você tem que cuidar de todas. E como todas são muitas, esse trabalho de saneamento e preocupação prévia com as provas que você vai permitir que aconteçam, exige tempo, exige leitura. Ou seja, a todo momento o juiz deve ter o domínio do fato, né? Ou o domínio do processo. O domínio do fato é teoria aplicada no mensalão, mas vamos usar essa expressão que está tão em voga para trazê-la ao cotidiano nosso, que é ter o domínio do processo. O juiz é o condutor do processo. Então, o que é requerido? Requer-se uma postura do juiz atento e acostumado a sanear em todas as fases do processo. Nós precisamos nos habituar à atividade do saneamento. Eu já vi muitos processos à deriva, embora tenham passado por mãos de diversos juízes. Isso realmente é lamentável. O processo não encontra o seu rumo ou o seu prumo, não obstante a atuação de vários magistrados, porque essa atuação foi meramente cosmética. São despachos que mandam o processo para lá ou para cá, mas que no fim não definem nada, e o pior de tudo nisso é que as partes ficam sem saber, no nosso processo que já tem as suas dificuldades de prever uma decisão, como o professor Rui acentuava ainda há pouco, a situação fica pior ainda. Então o juiz, seria até um pleonasmo, o juiz deve chamar a si essa responsabilidade, que já é dele, de implementar atividades de saneamento no processo a todo instante, desde o juízo de admissibilidade da petição inicial, para que então as coisas fluam bem. Tá? Quando eu comecei na carreira da magistratura, a tônica da atividade dos magistrados é eu me pronuncio só no final ao proferir sentença. E não queiram saber o que eu estou pensando. Por favor, não me incomodem os advogados com essas perguntas aí. Né? Nós evoluímos para antecipação de tutela plena, e isso causou em alguns um certo temor, e agora que estamos nos habituando, então, ela vai sofrer uma nova mudança, como vimos há pouco. Tivemos introduzido o artigo 331, né, no procedimento ordinário, que também agora desaparece, pelo menos como ocasião específica prevista no procedimento para atividade de saneamento. Né? Voltamos à época, como vamos ver daqui a pouco, da tal decisão aguda de saneamento do processo, que alguns chamavam de despacho saneador, mas também causou uma outra espécie em alguns. Puxa vida, então agora eu vou ter que dizer o que eu considero verossímil, inverossímil, o que eu considero provado ou o que está por provar, o que eu vejo como uma prova que pode ser produtiva e uma que pode ser completamente dispensável, e tudo isso é tarefa do juiz. Justamente porque aquilo que está no artigo 453 atual do CPC era uma quimera. Ao iniciar a audiência de instrução e julgamento, o juiz fixará os pontos controvertidos, ouvindo as partes. Na maior parte dos casos, isso não acontecia. Quem está na lide forense há mais tempo sabe do que eu estou falando.
Tá? Então, o juiz tem que preocupar-se com o saneamento do processo desde o primeiro instante. E essa preocupação é a preocupação no fundo e a cabo com a própria prestação jurisdicional na sua qualidade de capaz de resolver realmente o conflito de interesse. Então, o juiz, ao sanear, não se preocupa apenas com que a atividade processual seja válida dentro dos preceitos legais, mas também que essa atividade seja eficaz e possa ser rápida ou célere. Nós não podemos pensar como alguns que sanear é perda de tempo. Pelo menos na minha experiência, sempre considerei um grande ganho. Todas as vezes que eu aparava as arestas do processo, resolvendo o maior número de questões possíveis de serem resolvidas, eu me aproximava com mais facilidade da sentença final, removendo obstáculos. Ah, mas isso vai dar ensejo a muitos agravos. Que dê. O tribunal saberá controlar a atividade jurisdicional do juiz no exame desses agravos, sabendo se ele está extrapolando ou não. Uma condução firme do processo vai ser perceptível. Condução firme e sensata. Então, o agravo de instrumento será convertido em retido ou será improvido pelo relator monocraticamente, ou então, se for o caso, pela turma. Tá? Uma decisão, então, prepara ou facilita a outra até a sentença. Como é bom quando você pega uma sentença, né, e na parte de fundamentar você diz, tudo que havia que era prejudicial ao exame do mérito já está resolvido. Agora, então, eu me atenho àquilo que efetivamente interessa aos sujeitos de direito que são os titulares dessa ação, sejam eles autores ou réus. Então, eu coloquei aqui uma analogia a respeito de dirigir um automóvel numa autoestrada muito bem pavimentada, né? Não é muito a regra do nosso país, então, mas nós temos algumas, ou numa estrada esburacada. Quando você dirige um carro numa estrada bem pavimentada, e principalmente um desses carros modernos, que tem ABS, controle de tração e tudo mais, né? O motorista dirige quase despreocupadamente, a sua maior preocupação talvez seja o sono. E ele vai ali fazendo pequenos ajustes na direção, no câmbio, talvez no ritmo da viagem. E o percurso acaba sendo prazeroso. Agora imagine vocês numa estrada esburacada, dirigindo em alta velocidade e com problema nos freios. Né? E quando você decide frear ou mudar de direção, o que vai acontecer? Infelizmente, às vezes nós pegamos magistrados, né, que estão nessa estrada esburacada. Lá no fim eu resolvo. Mas resolve o que exatamente? E resolve para quem? Para você, juiz, terminando mais um processo, seja de que modo for, ou resolve para as partes? Por isso eu considero imprescindível que o juiz faça os ajustes necessários a todo tempo, desde o princípio do processo. Saneamento requer firmeza e clareza nos pronunciamentos. O novo código, a proposta dele, chama os atos do juiz agora de pronunciamentos. Decisão interlocutória, sentença e despacho de impulso são tratados de pronunciamentos. Esse é o nome que é dado. Ou seja, a visão ou a convicção atual do juiz deve transparecer. Isso não tem nada a ver com ferir a imparcialidade do juiz ou passar a impressão de que o juiz não tem isenção para julgar a causa. O novo modelo de processo civil exige do juiz posicionamentos sobre as questões processuais e sobre o mérito. Não fosse assim, o legislador não teria criado a figura da antecipação de tutela extensível a todos os processos de conhecimento. Não fosse assim, o legislador não daria mostras de que cada vez mais confia nos juízes para realizar a tarefa que lhes cabe. O professor Rui bem acentuou, o juiz brasileiro hoje tem em suas mãos uma grande carga de poder. E tem mesmo. Isso é uma opção do legislador. Não poderia não ser assim.
Agora, não exercitar o poder que se tem pode ser tão maléfico quanto exercitá-lo irresponsavelmente. Exemplo, tem pedido de tutela antecipada? Esse pedido deve ser apreciado imediatamente a sua manifestação. Me reservo para pensar sobre isso depois, fazer lá na frente, quem sabe, talvez. Isso gera uma insegurança. Quer dizer que eu peço algo que está no ordenamento jurídico para o juiz e o juiz vai decidir se diz sim ou não? Como assim? Quer dizer que o ordenamento jurídico diz que o juiz tem que sanear o processo, mas o juiz vai tocando assim, sem sanear? E para decidir e para sanear, o juiz tem que dizer o que pensa e fundamentar o que pensa, Então, o saneamento, talvez para alguns possa passar a impressão de que ele envolve só questões processuais, e é um erro. O saneamento do processo envolve também o enfrentamento de questões de mérito. E temos alguns exemplos. A antecipação é uma situação. Porque no instante em que o juiz concede ou nega uma antecipação de tutela, ele não deixa de estar saneando a lide. Quando ele concede, ele passa uma mensagem bastante clara para o réu. Senhor réu, até aqui eu estou convencido de que o autor está amparado pela razão. Se o senhor não fizer algo de muito importante que mude essa minha convicção, provavelmente, quando eu for decidir esse processo no final, a tendência é que eu mantenha esse posicionamento. E isso mostra para o réu que ele tem que ser eficiente na sua defesa, mais do que talvez habitualmente. Quando o juiz acolhe ou rejeita a alegação de prescrição ou decadência, ou mesmo conhece de ofício dessas questões, como ele deve fazer, ele está saneando. Porque aquilo que você declarou decaído ou prescrito é algo que você não vai ter que se importar no momento da instrução. No instante em que você reconhece uma ilegitimidade que se assemelha muito a uma questão de mérito, no fundo, e ao cabo também, incidentemente, você não tem que se preocupar mais com a figuração daquela pessoa no processo. Definição dos pontos controvertidos e das provas tem a ver com o mérito. Por quê? Porque é isso que diz respeito ao bem da vida que está sendo defendido naquela ação. Em suma, sanear significa que nada deve ser esquecido ou deixado para trás daquilo que tem que ser resolvido antes do momento da sentença, se chegarmos a ele. Eu me propus a comentar algumas novidades na atividade de saneamento do juiz que estão no projeto. Não vou comentar tudo, não vou dizer aquilo que permanece como está ou muito parecido com o que está, mas vou destacar só algumas coisas novas com as quais o juiz terá que tratar e tratar interlocutoriamente. Uma delas é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa, em qualquer procedimento, em qualquer fase. Isso está nos artigos 133 e 134. Como os senhores sabem, a jurisprudência e a doutrina é que tem tratado desse assunto atualmente com remissão ao Código Civil, no artigo 50, e ao Código de Defesa do Consumidor, nas demandas do consumidor, dizendo que a lide, e principalmente a execução ou o cumprimento de sentença podem ter redirecionado os atos executivos contra a pessoa dos sócios, e em especial dos sócios gestores da pessoa jurídica, quando se revele a confusão entre essas personalidades ou o abuso da utilização da pessoa jurídica e coisas dessa natureza. Agora, o CPC diz que em qualquer causa isso pode ser possível, inclusive se o demandado é a pessoa física, a ação pode ser redirecionada ou direcionada também, porque a desconsideração não precisa ser excludente,
tanto a pessoa física como a pessoa do sócio podem continuar respondendo à ação, assim me parece, né? Seja na fase do conhecimento ou de execução. Esse incidente pode ser provocado em qualquer tipo de ação ou procedimento em qualquer fase. Se necessário for, mediante uma instrução incidente a respeito dos pressupostos em que a parte afirma ser cabível essa desconsideração. Então, o CPC trata do assunto, estabelece um procedimento mínimo de instrução, semelhantemente ao de arguição de falsidade documental, e o juiz decide, e a decisão dele é sujeita a agravo de instrumento. Certo? Então, esse é um ponto novo. E estando posto, vão aparecer, sem sombra de dúvida, muitos pedidos dessa natureza. Né? Ah, o réu está difícil, a pessoa jurídica fechou as portas, eu não encontro mais para citar agora, Não, eu não vou só dizer onde é a casa do sócio, para que a pessoa jurídica seja citada na pessoa do sócio. Eu vou pedir a desconsideração da personalidade jurídica, que agora já não funciona mais, para que o seu sócio administrador também componha o polo passivo da ação. Logo, ele é citado em nome próprio e também como representante da empresa. Antes mesmo da sentença, não restrita só à fase de cumprimento de sentença ou de execução de título extrajudicial. Uma outra questão que vai chamar o saneamento do processo é a reunião das ações em razão de conexão. Inclusive a possibilidade agora expressa no artigo 55 de reunir ações de conhecimento com ação de execução. O que antes, boa parte da doutrina e da jurisprudência dizia incompatível, que o processo de execução não é processo de sentença, não se corre o risco de decisões conflitantes. Então, a menos que se trate de uma execução de título extrajudicial embargada ou impugnada, daí a gente pode reunir, mas a gente está reunindo os processos de conhecimento. Não o processo de conhecimento é a execução. E agora, então, admite-se essa reunião, e penso eu com a possibilidade, que já vinha sendo defendida, de que a ação ordinária que questiona o título ou a obrigação se dê o tratamento de embargos, inclusive quanto ao efeito suspensivo, quando presentes os outros requisitos da concessão dos embargos. Isso, para os embargos, que são aquela tese jurídica que tem verossimilhança, né? Os argumentos do devedor são consistentes e há a garantia do juízo, então você concede o efeito suspensivo. E, inclusive, a reunião de processos não conexos, bastando que exista o risco de decisões conflitantes, que é uma novidade, né? Antes, o mecanismo disponibilizado, ou melhor dizendo, agora, o mecanismo disponibilizado pelo CPC é o do 265, inciso 4, letra A. Eu suspendo o andamento deste processo quando eu percebo que outra ação em curso, ainda que não seja conexa, pode gerar, ao ser decidida, algum efeito reflexo ou ricochete aqui. E suspendo por 1 ano, né? Agora, o projeto prevê a possibilidade de reunião dessas ações, ainda que não conexas, se houver, em tese, o risco de colisão de decisões. Há também previsto aqui, olha só, mais um superpoder concedido ao legislador ao juiz. A adequação do procedimento em suas fases e atos processuais às especificações do conflito, ou seja, as peculiaridades da causa, se admitir a autocomposição, ouvidas as partes, com o objetivo de conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico. Nós temos a premissa constitucional do devido processo legal, só a União pode legislar sobre processo em todas as suas fases. O que o legislador abre aqui? Uma possibilidade de adaptação. Uma causa que, por conta do bem jurídico tutelado, da dimensão que ela alcança, né, das partes que ela envolve, ela tem peculiaridades tais que demandariam atos ou providências que fogem daquele script pré-traçado pelo legislador. Então, no código que temos até agora, isso é intangível.
Pouco importa se uma ação tem 5 réus e cada contestação desses réus tem 500 folhas, acompanhadas de 2.500 documentos, o prazo da impugnação do autor é de 10 dias. E o prazo da contestação desses réus, com procuradores diferentes, é dobrado. Isso não pode ser mexido. Nós vimos o Supremo, no mensalão, quebrando alguns paradigmas por causa da peculiaridade do caso. Não, olha, esse caso aqui, então, peraí, não dá para seguir exatamente aqui, porque senão seguir à risca a prescrição legal significa pôr em risco aquilo que a norma visa proteger, que é o direito ao contraditório e à ampla defesa. E contraditório e ampla defesa substanciais. Então é dada essa liberdade agora ao juiz, mediante uma espécie de acordo com as partes, quando os direitos sejam disponíveis ou admitam autoproposição, de adequar o procedimento. Claro que isso tem que ser fundamentado, claro que isso tem que ser muito bem explicado, né? E é uma situação de saneamento totalmente diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Há ainda uma instigação, um estímulo do legislador a que o Poder Judiciário passe a utilizar mais os mecanismos da conciliação e da mediação, com a previsão no Código de que os juízes e tribunais deverão ter esses serviços de conciliação e mediação. Estrutura para isso. Qual seja, o juiz, na atividade de saneamento também, deve debruçar-se sobre a causa para perceber se, naquele caso específico, uma mediação não seria bem-vinda. E, em sendo, qual é a decisão de saneamento que ele vai tomar? Previamente a decidir pontos controvertidos, ou estabelecer provas, ou determinar a audiência de instrução e julgamento. O encaminhamento das partes a uma Câmara ou a um serviço de mediação vinculado ao tribunal. O doutor Fabrício Priotto Mussi, que é juiz da terceira vara civil lá de Cascavel, que me sucedeu quando eu saí desta vara, lá, ele tem empregado já isso, valendo-se de servidores do Poder Judiciário que fizeram esse curso de mediação e pelo CNJ e que dependem das audiências para a convalidação dos seus certificados. Eles têm que fazer mediação. Puxa, se o Poder Judiciário oferece o curso, mas o juiz, na condução do processo, não encaminhou nada para mediação, como que eles vão ter validado os certificados? E devo dizer que, em alguns casos, tem alcançado bons resultados. Disputas familiares, principalmente, na vara civil, né? Negócios que fogem do beabá dos negócios em geral, são negócios complexos, né? Então, isso tem acontecido. Uma outra questão de saneamento do processo é que o juiz, pelo projeto do Código, está autorizado a fixar o valor da causa de ofício, toda vez que o valor dado pela parte não corresponder à pretensão econômica ao proveito desejado, ou então quando a causa não tiver valor econômico determinado. Eu já escrevi algo a respeito disso, muito contrariado com aqueles que defendiam a posição de que... Obrigado. Defendiam a posição, não, o juiz não pode mexer no valor da causa, depende da impugnação da parte contrária. Eu falei, puxa vida, pode mandar emendar a petição inicial de ofício, pode dizer que está faltando um documento indispensável à propositura da ação, pode dizer qual que é o rito correto. Agora, o valor da causa, não mexa nele, né? Eu achava isso muito estranho, para não dizer risível, né? Então, agora o legislador diz, não, pode. Se arbitramos o dano moral, qual a dificuldade de arbitrar o valor da causa? Né? Isso pode ter reflexos, né, nas custas processuais. Então, aquele tal valor de alçada, dá-se a causa meramente para fins de alçada, o valor de R$500, agora pode passar a ser mexido pelo juiz. Tá? Porque aqui é uma crítica aos advogados, na hora do valor da causa, os advogados não são bons de soma. Eu acho que tem um problema aí. Né? No resto, no pedir, as indenizações, tudo, a matemática funciona até
Muito bem. Agora, no valor da causa, eu não sei por que a calculadora não funciona direito. Tá? O juiz ainda poderá inverter o ônus da prova de acordo com as circunstâncias da causa e as peculiaridades do fato a ser provado, atribuindo a responsabilidade a quem tenha melhores condições de produzir a prova. Artigo 380, parágrafo 1º. Essa daqui é a aplicação, então, nesse que pretende ser o nosso novo código, de uma doutrina ou de uma teoria que chama da distribuição dinâmica dos ônus da prova. Né? Que em alguns países sul-americanos aqui existe, e no Brasil ainda não. A inversão está restrita às demandas do Código de Defesa do Consumidor, tá? Naqueles casos em que o juiz considera verossimilhante a alegação e reconheça algum tipo de hipossuficiência do consumidor. Né? E não tem nada a ver a inversão do ônus da prova, obviamente, com responsabilidade civil objetiva, como alguns, quando vão tratar disso, acabam fazendo uma certa confusão. Cada um tem o ônus bem determinado no código a respeito do que deva provar. Inverter o ônus da prova, grosso modo, significa que o juiz se dá por satisfeito com aquilo que uma das partes já produziu a fim de obter o reconhecimento do seu direito. E passa a outra a seguinte mensagem: estou satisfeito. Agora é com você. Descrie ou modifique a convicção que em mim já há. Então não há como o juiz inverter o ônus da prova, me parece, e com a devida vênia, utilizando de expressões vazias, meramente retóricas. Como a causa é submetida à disciplina do Código de Defesa do Consumidor e tal, eu entendo pela inversão do ônus da prova, e ponto. Por quê? Do que você está convencido? A respeito do que você está dispensando a prova? Né? Então isso precisa ficar claro. E o legislador, então, está trazendo essa proposta de que em todas as causas, conforme as circunstâncias e as peculiaridades, o juiz diga diferente do que é dito atualmente. Ao autor, a prova do fato constitutivo do seu direito. Ao réu, a prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos. Essa inversão do ônus da prova, me parece, não depende de requerimento da parte. O juiz, na atividade de saneamento, a gente vai ver o artigo que trata disso, terá que se pronunciar a respeito. Se é um caso de inversão ou não, e fundamental. Né? É mais uma atividade, é mais uma questão que o juiz vai ter que tratar interlocutoriamente. Certo? Alguns anos atrás, eu achava que seria bom, antes da audiência do 331, do rito ordinário, não resolver as questões processuais e nem dizer nada sobre alguma coisa assim, porque isso estimularia o acordo. Com a prática, eu vi que isso é bobagem. É muito melhor, para efeito das partes conciliar, quanto mais o juiz puder revelar a respeito do entendimento que ele tem pela causa. A propósito, aqueles acordos que a gente quase arranca os cabelos como juiz, quando a gente perde uma semana dando uma sentença, e basta ela ser publicada que no dia seguinte as partes protocolam o acordo. Aí você fala, puxa vida, por que se estavam fazendo acordo, não me procuraram antes? Mas não é porque elas estavam fazendo acordo. O que as estimulou ao acordo foi justamente a sentença. Agora eu sei o que o juiz tem a dizer sobre a minha causa. Daí o acordo sai. Então também na atividade aqui interlocutória de saneamento. Uma outra coisa que fica clara com essa inversão do ônus da prova é que o legislador optou pela inversão do ônus da prova como regra de instrução e não como regra de julgamento. Nós sabemos que temos as doutrinas que apoiam as duas posições, que o juiz pode decidir pela inversão do ônus da prova no momento em que está julgando, ou outros dizem, não, ele tem que dizer isso antes, para que a parte a quem tocar o ônus da prova tenha a oportunidade de realizar provas que interfiram na convicção do juiz. Então o legislador prefere esta última posição.
que eu acho a mais acertada. Outra situação é a admissão do amigo da corte no primeiro grau de jurisdição, atualmente restrita ao segundo grau de jurisdição, e principalmente a gente vê mais nos tribunais superiores. Agora também, conforme as peculiaridades da causa, o juiz poderá, em atividade de saneamento, antes da produção das provas, portanto, admitir a interferência de outros organismos que possam contribuir com a obtenção da melhor decisão. Seja mediante escritos, pareceres, manifestações, seja até mesmo mediante um depoimento ou uma audiência pública. Não vejo incompatibilidade a partir disso daqui, já que o processo civil é público, as audiências são públicas, que então isso seja em sessão aberta também, admitindo aí alguma situação assim. Né? Imaginem os senhores, uma criança ou uma pessoa com necessidades especiais que requeira numa ação ao poder público algum tipo de assistência. E o poder público refute a ideia de dar a ela aquele tratamento, aquele cuidado. Você poderia ouvir uma APAE, uma outra associação, que pudesse então, ainda que o interesse em litígio seja individual, admitir um amigo da corte, né? E principalmente quando isso vem a refletir em questões... Principalmente quando isso, escola, políticas públicas, isso tiver um impacto, uma repercussão social evidente. Não é? Já foi mencionado aqui a respeito que a incompetência relativa pode ser arguída na contestação, não mais em exceção, sob pena de preclusão. Então o juiz vai decidir isso como preliminar da contestação. A impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita da mesma maneira. Então a única novidade é que o juiz não decide mais em autos à parte, mas decide incidentemente no próprio processo. E nós chegamos então àquilo que eu coloquei como fase aguda do saneamento do processo, que antigamente se chamava de despacho saneador. Né? Então a audiência do 331 atual desapareceu. Excepcionalmente, o juiz pode marcar uma audiência de tentativa de conciliação e, se frustrada essa, utilizar-se semelhantemente ao artigo 331 da oportunidade para sanear o processo. Né? A audiência de conciliação é deslocada para o começo do processo, agora que nós vamos ter um único procedimento comum. Também aqui eu devo dizer que o Dr. Fabrício, lá meu colega de Cascavel, mesmo sem lei, tem sido pioneiro nisso. Em muitas ações ele marca uma audiência de conciliação ao receber a petição inicial e deixa claro que o prazo da contestação fluirá apenas do dia da audiência, se nela não houver acordo. E não se trata de procedimento de rito sumário, porque no sumário teria que contestar na audiência. Né? E também, em alguns casos, isso tem surtido alguns efeitos bastante importantes ali. Né? E isso agora está sendo trazido e implantado aqui para a nossa legislação. Bom, até chegar a essa fase aguda de saneamento do processo, ou justamente aqui, é possível que ainda aconteça o seguinte: atividades que vão levar o juiz para uma outra direção e outros saneamentos, tais como aditamento da petição inicial para alterar o pedido ou a causa de pedir, desde que haja o consentimento do réu. Qual que é a dinâmica atual? O autor pode fazer qualquer aditamento até antes da citação do réu. Depois da citação do réu, só se ele consentir. Não é isso? Então a citação está como um marco. Qual é o marco agora? O artigo 364. A causa está indo num sentido, daqui a pouco, se o réu consentir, o que é uma hipótese rara, mas está previsto, tudo pode ser mudado. Tá? Eu tenho aqui as minhas restrições a esta proposta, porque a estabilidade da relação processual ela é postergada demais. Eu acho que o sistema da citação ainda é o mais apropriado, então não sei se isso vai passar. Temos a conversão da ação individual em coletiva, que também já foi tratada aqui pelos outros expositores, a pedido do Ministério Público ou da Defensoria Pública, sendo ouvido o autor.
Então, essa questão pode surgir para o juiz ter que sanear. E daí? Admito ou não admito a conversão dessa ação individual em ação coletiva? Né? Vai ser uma batata quente para mim, porque uma ação coletiva tem uma repercussão tanto quanto. E uma vez definida que a ação coletiva é ali, todas as outras ações individuais que puderem de repente surgir depois, para onde que elas vão? Vão para lá. O juiz vai se tornar prevento. E isso deve ser feito também interlocutoriamente. Julgamento antecipado e parcial do mérito. Também já foi abordado aqui os pedidos incontroversos e aqueles que não dependam de outras provas. Ou seja, o julgamento antecipado da lide parcial. É como se o juiz estivesse proferindo duas sentenças na mesma relação jurídica processual, contudo, duas sentenças de mérito. O que, apesar da hipótese do artigo 273, parágrafo 6º do CPC atual, eu não tenho visto muito, não. Bem pouco. Uns dois casos, eu acho que eu já vi, para ser sincero. Porque o juiz não está acostumado com isso. Como assim? Eu estou aqui para sanear o processo, eu estou vendo que esse pedido é incontroverso, ou que esses fatos não dependem de outras provas, mas tem fatos que precisam de provas. E agora mesmo eu vou ter que marcar uma audiência de instrução e julgamento para tratar desses outros fatos. E agora mesmo eu vou ter que mandar fazer uma perícia ou juntar outros documentos para tratar desses fatos. Puxa, eu quero deixar tudo para a sentença final, ali eu trato de tudo, aí eu vou sentar e faço uma sentença só. Mas o legislador está dizendo, não, juiz, se você entender que o caso está maduro para julgamento, parcialmente você tem que decidi-lo agora. Então, no momento em que os juízes estavam acostumados apenas à atividade de saneamento, e saneamento muito mais voltado para a parte processual, eles terão que se ocupar, em alguns casos, de resolver o mérito, deixando para os atos instrutórios só aquilo que depende de instrução mesmo. Tá? Despacho saneador do 364. Então é bem parecido com o atual 331. O juiz precisa decidir questões processuais pendentes, se houver. E como eu disse antes, muitos juízes parece que desprezam se houver. Vão deixando acumular as questões processuais, porque tudo que tiver pendente na fase de saneamento eu resolvo. É exceção chegar com questão processual pendente na fase de saneamento. Se houver. O adequado é que na fase de saneamento, desde o juízo de admissibilidade, tudo isso já esteja resolvido. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Então, isso aqui são fixação dos pontos controvertidos. Pontos controvertidos são aqueles cuja prova ainda não é suficiente para convencer a quem? O juiz. Se o juiz estiver convencido com a prova que tem, então o ponto não depende de outras provas. E ele deveria julgar. É claro que eu já vivi experiências de ir para uma audiência de instrução e julgamento onde eu achava que a causa estava resolvida num sentido. E uma vez colhendo a prova, mudei o meu modo de pensar sobre a causa. Mas a maioria das vezes isso aconteceu quando algo foi omitido, um detalhe que talvez o advogado possa ter passado desapercebido ou considerado menos importante, apresentado pela parte ou pela testemunha, no fim era fundamental para resolver. O juiz não deve decidir nunca na dúvida. Na dúvida, instrui. No entanto, avaliada a prova com segurança, então esse ponto pode ser decidido e dispensa a prova. Quando eu estava na vara civil, e agora mais esporadicamente no juizado especial, quando saneio eu digo assim, o fato X já está provado a partir da confissão, ou incontroverso, ou através do documento tal, que tem fé pública ou não, não impugnado no tempo devido, logo não será objeto de questionamento na instrução. Então deixo claro. Se na audiência de instrução a parte fala, olha, tem a decisão lá atrás dizendo que isso já está provado. Então não se discute mais. Definir a distribuição do ônus da prova, conforme o artigo 380, como já comentamos.
e delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Isso é novidade. O juiz não se importava com as questões de direito no saneamento. Por que eu tenho? Eu tenho que falar das questões de fato que vão depender de prova. Como assim agora eu vou ter que delimitar as questões de direito? Então, é mais uma atividade. E isso é uma atividade muito sensível. Muito sensível por quê? Porque trata com os argumentos que os advogados utilizaram. E o professor Rui estava dizendo agora, há pouco, que fundamento não é a mesma coisa que argumento. E ao fazer isso, o juiz vai ter que se ocupar dos fundamentos de direito, não simplesmente dos argumentos. E daí o advogado, mas aquilo que eu aleguei ali não tem valia? Como assim? Por isso é previsto aqui que as partes podem, no prazo de 5 dias, solicitar ao juiz que dê esclarecimentos a respeito desses pontos e faça ajustes para que só depois disso a decisão se torne estável. Ok? Então, nos casos mais complexos, o juiz pode designar audiência para essa atividade em cooperação com as partes. Então, segue-se aí o artigo 331. Com a cooperação das partes é sempre o melhor. Na vara civil já tinha uma prática assim. Os senhores advogados estão de acordo com esses pontos controvertidos, com essas provas? Sim, estamos. Consigna na ata, assunto resolvido. A respeito das provas, para saber se são necessárias mais provas, é preciso fazer o quê? Se dá o trabalho de analisar aquelas que já tem no processo. Não dá para abrir o processo, agora é hora de saneamento. Eu vou deferir as provas que as partes requereram. Saber mais o quê? O que as partes disseram ou deixaram de dizer sobre a prova. Documento não impugnado, repute-se verdadeiro conteúdo. Então, assunto resolvido. Em suma, o juiz deve manifestar aquilo que está comprovado ou incomprovado, que é verossímil ou inverossímil. A justificativa para admitir um ou outro meio de prova deve buscar relacioná-lo com um fato específico a ser investigado. Ou seja, essa decisão do juiz tem que revelar, em tese, a aptidão da prova para demonstrar o fato. O julgamento antecipado da lide, por sua vez, exige explicação inversa e fundamentada. Talvez o doutor Santos já deva ter pego aqui, alguns casos vocês já devam ter visto. A fundamentação de sentença diz assim: a causa comporta julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 330, inciso 1 do CPC. Não disse nada. E vai lá, plá, e não diz nada a respeito de por que a instrução foi evitada. Como assim a instrução não poderia acrescentar nada? Quando eu me decido pelo julgamento antecipado da lide, eu tenho que colocar os pimbos nos is a respeito, não apenas, olha, eu já tenho isso aqui no processo, mas o que eu tenho no processo basta e não sofreria uma agressão ou uma invalidação mediante a prova que a parte está querendo. Porque se em tese a prova que a parte está querendo for apta a desconstituir a prova que já existe, já não é mais caso de julgamento. Já não é mais caso de julgamento antecipado da lide. E se eu julgo antecipadamente a lide, eu cerceio a defesa da parte. E essa minha sentença provavelmente poderá ser anulada pelo tribunal. Quanto a novidades de produção da prova, e eu tenho 5 minutos. O projeto fala de uma ordem preferencial de produção de provas em audiência, que os apartes só serão admitidos com autorização do juiz. A parte é aquele doutor, pela ordem e tal, então o juiz tem que permitir. Tem uma certa incongruência nesta permissão de que a ordem de produção das provas não seja estanque, que quando trata das testemunhas, o legislador fala assim: as testemunhas serão ouvidas primeiro as do autor, depois as do réu, a não ser se as partes concordarem, desde que as partes concordarem. Data vênia, eu entendo que não tem que ter concordância das partes. O processo civil não é o processo penal. Cada um, ao depor, fala em juízo daquilo que sabe, a informação que detém. Então, muitas vezes, eu indeferi pedidos de adiamento da audiência
feitos por advogados, dizendo: doutor, eu tinha 3 testemunhas minhas e só veio uma, o advogado do autor. Então essas 5 do réu que estão aí não podem ser ouvidas antes que as minhas 2 sejam ouvidas, sob pena de inverter-se a ordem de produção das provas. E a minha resposta é: sim, a ordem de produção vai ser invertida, mas e daí? Qual que é a nulidade disso? Aquilo que a sua testemunha sabe está condicionado ao que a testemunha do autor sabe? Para eu inquirir a sua testemunha a respeito daquilo que ela sabe, eu preciso saber antes o que a testemunha do autor sabe? O ônus da prova do seu cliente está ligado ao ônus da prova do outro? Eu não vejo problema nenhum nessa ordem. Inclusive, eu posso ouvir o réu antes do autor. Em vários casos você faz. O autor é advogado em causa própria. Né? Ou melhor dizendo, o réu é advogado em causa própria. Vai sair da audiência. Ele vai sair da audiência. Porque você tem que ouvir o autor primeiro? Não, você ouve o réu. E ele não pode ouvir? E ele não pode ouvir. Então o legislador diz que preferencialmente há uma ordem. Mas se não for seguido e isso não causar um prejuízo efetivo, sem problemas. Uma outra coisa, os depoimentos das partes, das testemunhas, dos peritos, dos assistentes técnicos podem ser feitos remotamente, à distância, por videoconferência. Eu até falei para o doutor Rodrigo, não dá para eu falar nesse curso aqui de Cascavel? Falou: não dá, porque a geração e não sei o que e tal. Então eu tive que pegar um avião hoje de manhã, vou voltar hoje à noite para Cascavel e tal. Mas a previsão do código é de que essas audiências poderão ser feitas por videoconferência. Não sei se com intermediação ou presença de outro magistrado, no juízo deprecado, ou coisa que o valha, ou somente uma sala com vídeo e alguém para atestar a identidade da pessoa que está sendo ouvida. E mais, diz que os tribunais têm que ser munidos desse equipamento, tem que dar a estrutura. Tá? Para fazer sustentação oral. Para fazer sustentação oral. Né? Uma outra coisa polêmica que o Código autoriza é o testemunho de menores, ou chamado depoimento infantil. Está previsto agora, se necessário, junto com o depoimento das pessoas consideradas incapazes ou impedidas de depor. Tá? Então a criança pode ser ouvida. Outra novidade que talvez desagrade a classe dos advogados é que o advogado passa a ser o responsável pela intimação das testemunhas que arrolaram. O advogado tem que providenciar a intimação para o ato mediante AR, comprovando com 3 dias de antecedência. Caso ele não faça isso, presume-se a desistência da prova. Se a testemunha não for encontrada ou tiver sido arrolada pelo Ministério Público ou Defensoria Pública, então aí sim a responsabilidade de intimação é do Poder Judiciário. Tá? É uma tendência de que a parte é responsável por trazer as suas testemunhas. Tem gente que tem um medo danado disso, e eu não vejo problema nenhum. Aos meus alunos de processo civil eu sempre dizia: se você for advogar alguma vez e você propuser uma causa ou contestar uma causa para o teu cliente arrolando testemunha sem você saber o que essa testemunha sabe, você no mínimo é um imprudente. Não, doutor, o advogado tem que conversar com as testemunhas. Como que ele não vai conversar? O que ele não pode é induzir, o que ele não pode é plantar informação. O que ele não pode é dizer o que a testemunha tem que dizer. Agora, saber o que ela sabe, ele tem que saber. O advogado prudente faz isso. Ah, não, tem o fulano, tem o meu vizinho, tem a minha mãe e tal, vai. Chega lá, o advogado fica com a cara no chão muitas vezes, porque não é nada daquilo que o cliente disse. A testemunha não sabe de nada, ou destrói a causa. O Dr. Sérgio Creus me contou uma situação agora. Ele é da Vara da Infância e Juventude, era uma ação em que a criança foi abrigada provisoriamente, a mãe tinha alguns problemas e tal, e passado um período, a mãe postulou de volta a criança. Olha, agora eu tenho um companheiro, tal, não sei o quê, enfim. E ela morava nos fundos da casa da mãe. E o advogado falou: olha, eu quero ouvir a mãe da mãe, que é a avó da criança. O Dr. Sérgio falou: não, mas é mãe e tal, eu tenho aqui o estudo social. Não, eu faço questão absoluta, porque é muito importante. Então tá bom. Ela entrou. Aí o Dr. Sérgio faz a primeira pergunta. Então, a sua filha está querendo cuidar de novo da sua netinha, dizendo que tem condições. Ela disse que está morando com um homem agora. Como que é o nome dele mesmo? A mulher. Ah, não sei, doutor. Quem que é ele? Não sei. Eu vejo pouco.
Ah, tá. E a senhora acha que então agora ela tem condições de cuidar bem da criança? Mas de jeito nenhum, diz a avó. Daí ele olha para o advogado: doutor, mais alguma pergunta? Ah? Então agora o advogado tem a responsabilidade de intimar a testemunha, levá-la à audiência, se for o caso. Além da pena de confissão para uma exibição de documento ou coisa que a parte não faça, aquela pena do artigo 359, o juiz pode valer-se de algo parecido quando a exibição compete ao terceiro, utilizar meios que façam com que a prova venha aos autos. Eu detesto julgar por presunção, confesso a vocês, seja decorrente da revelia ou qualquer outra. Eu prefiro a prova provada. Então isso conserta, de certo modo, isso permitindo que o juiz utilize medidas coercitivas ou subrogatórias para que haja a efetiva exibição. Certo? Um exemplo, a recuperação de valores em caderneta de poupança. A parte prova que era poupadora do banco na época, mas não tem todos os extratos. Você manda o banco exibir. 1, 2, 3, 4, 5, 10. O banco não exibe. Aí você diz o quê? Aí eu presumo que tinha tanto na caderneta de poupança que a parte deixou de... Fica um negócio muito estranho. Né? Você não tem elementos para julgar, na verdade. É um tiro no escuro. A ata notarial, que tem sido muito utilizada para driblar o atual parágrafo único do 368, que diz: a declaração da parte a respeito da ciência de um fato, né, não prova a existência do fato. Então a parte faz a declaração bonita, mas não prova o fato. Né? Então está prevista a ata notarial como meio de prova, aproveitando-se da fé pública do tabelião, quanto àquilo que ele observar. Tá? Ampliadas as possibilidades de juntar documentos depois da petição inicial da contestação. Vocês têm o texto, podem ver aí que isso ampliou, quando a parte demonstra que não tinha conhecimento deles. Temos aqui fotografias digitais extraídas da web, SMS, e-mail, mensagem eletrônica, tudo isso vale como prova, se não for impugnada. Impugnada, prova a autenticidade. Cópias digitalizadas de documentos são admitidas. Vão acabar com esse negócio da cópia autenticada, né? Principalmente processo eletrônico. Presumida a boa-fé do litigante, junta a cópia digitalizada, se houver impugnação, discute-se. Olha uma novidade, se o réu revel vier ao processo antes de encerrar a fase probatória, pode ter tido até o saneamento, ele tem direito de produzir provas. Sobre o quê? Se ele não alegou nada? É uma pergunta que a gente, na prática, vai ter que dizer o alcance dessa norma, para contrapor aquelas produzidas pelo autor. O que significa isso, né? Então, deve aí o legislador estar tratando, ou se ele não pensou assim, talvez isso convirja, para aquelas situações em que o réu é revel, mas não se aplica o efeito da revelia, e o autor, então, produziu alguma prova. Mas o que está escrito não é isso. A impressão é que para tudo seja possível. Fiz algumas anotações aqui de prova pericial, mas eu vou deixar aí disponível, tem os artigos mencionados. O rateio das custas entre as partes, quando ambas requeiram a perícia, é uma medida que eu defendi no meu artigo de pós-graduação, que saiu publicado na Revista Jurídica alguns anos atrás, né? Associado à distribuição dinâmica do ônus da prova. E se passar esse artigo 499, parágrafo 1º, nós, juízes, teremos algumas dores de cabeça relacionadas a algo que foi mencionado aqui, que é a respeito da fundamentação da fundamentação. Parágrafo 1º diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, interlocutória, sentença ou acordo, que se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo. Ou seja, em tese, e levado ao extremo, ao pé da letra, não poderia ter uma decisão assim: indefiro o pedido de folhas com base no artigo tal. Isso seria uma decisão insuficiente na sua fundamentação. Empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Bom, primeiro que eu não sei o que é um conceito jurídico indeterminado, porque se ele é conceito, como que ele pode ser indeterminado? Né? Ele tem que ter alguma amarra. Mas talvez isso valha para as expressões da moda: proporcionalidade e razoabilidade.
Eu resolvo tudo com base na proporcionalidade e na razoabilidade, mas não digo como se aplica exatamente nesse caso. E o código está dizendo, cuidado com isso, essa decisão não é fundamentada. Tá? Invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ou seja, invoque o chapão. Sabe o chapão? Blum. Copia e cola, Ctrl C, Ctrl V. Está usando todo, pode ser considerada não fundamentada. O que o legislador está dizendo? Para nós, juízes, se esse projeto passar, e eu não vou me alongar no resto aqui, é o que eu digo para os meus juízes leigos lá no juizado. Pelo amor de Deus, na hora de julgar a causa, use de casuística. Você tem que olhar para o caso concreto. Eu não posso ler a decisão judicial e não entender quem são as pessoas, o que aconteceu, o que está sendo julgado. Em detalhes. Não importa se eu tenho 10 mil ou 40 mil processos. Na hora de julgar, eu preciso julgar o caso concreto. Não é outra coisa que o juiz é chamado a julgar. Então era essa a minha colaboração aí com esse momento de estudos e debates. Fico à disposição dos senhores e das senhoras para eventuais perguntas. Muito obrigado.